Dando continuidade ao programa desta noite, eu gostaria de anunciar aos telespectadores a possibilidade dos senhores adquirirem os livros da Escola Norberto Kepp na editora Proton. Inclusive esse livro, Dr. Kepp, A Nova Física da Metafísica Desinvertida. E aqui o senhor faz uma análise relacionando a questão das energias da física, da genética e da psicologia, além de elementos da metafísica desinvertida, né? Uma análise que o senhor fez do Aristóteles sobre o estudo da metafísica. Agora, Dr. Kepp, o senhor estava falando sobre tipos físicos e tipos psíquicos, mas pelo que eu entendo da sua escola, do seu pensamento, o senhor não abraça essa ideia de que é a constituição física da pessoa que determina como ela vai ser no sentido psíquico, mas é vice-versa, não é isso? Quando eu trabalhava lá com o professor Edmundo Vasconcelos, que todos conhecem, né, um grande cirurgião que o Brasil teve, ele sempre dizia para mim, Kepp, eu não aceito bem a ideia de psicossomática, que o psíquico influi na somática, quer dizer, o psíquico no corpo. Eu admito mais a ideia do orgânico influindo no psíquico. Então a pessoa que cai doente, ele falava, cai doente primeiro organicamente, depois psiquicamente. Bom, a opinião dele, né? Ele era médico, ele fazia cirurgia todo dia, ele trabalhava com cirurgia, então ele tentava curar a pessoa através da cirurgia. Mas a verdade é que a pessoa, o que é mais forte nela é energética. E agora entra então nessa questão da metafísica, que eu estudei muitos anos, e não sei se vai dar para esclarecer bem o leitor o que é isso, que o próprio corpo da pessoa, a parte assim de carne, vamos dizer, não é bem uma parte material assim, não é só matéria. A própria matéria, a pedra, é uma energia em movimento. Então não existe nada parado. Essa é a descoberta da física moderna, em que mostra que tudo é constituído de átomos. Quer dizer, o átomo é formado pelo próton e pelo elétron. São duas partículas, né, que se movimentam. Agora, essas partículas são formadas por uma energia essencial básica, que inclusive faz aparecer a partícula, e essa energia, que tem dois polos, né? Um polo a gente chama na eletricidade positivo e negativo, então cria uma força que faz se movimentar. Isso é que movimenta a Terra, movimenta tudo, inclusive o ser humano. Por isso que o senhor diz aqui, Dr. Kepp, que a verdadeira designação da física deveria ser de energética e que qualquer fenômeno físico é sempre fruto de um movimento básico rotativo energético? Então esse livro, para entender, talvez a pessoa tem que ter bons conhecimentos de física. Eu não sou físico assim de formação universitária, mas eu estudei por gostar muito dessa questão, porque eu acho o seguinte, para entender psicologia, tem que entender biologia e física, sob informação da metafísica. Para entender física, tem que entender também psicologia e biologia. E para entender biologia, tem que entender psicologia e física também. Então, são três elementos que se unem para fazer um só. Dr. Kepp, então aí nesse campo, é um campo que encanta muitas pessoas hoje em dia, essa questão de metafísica, essa questão de energias. Aí nessa questão, Dr. Kepp, a gente não estaria entrando nesses assuntos que são muito falados hoje em dia de energias boas, energias ruins, que quando a pessoa encontra o outro, ele já pela energética, pela energia, pela intuição, ele já capta os pensamentos, as intenções do outro. Então vamos dizer o seguinte, Cláudia, que a estrutura da pessoa, o próprio corpo, é o resultado da energética que a pessoa tem. Então, ela não tem uma genética na base.
ela tem uma psicogenética. Quer dizer, o psíquico fazendo a genética. Então, até eu acho engraçado os americanos, os europeus, fazendo, por exemplo, experiências incríveis, fazendo todo um estudo assim do psicogenoma para construir, então, novas entidades ou para fazer novos seres humanos. Eles consideram que é vem da física. Eu não gosto de falar muito porque é meio complicado, né, Cláudia? Mas muitas pessoas entendem. Então eles têm a ideia de que unindo toda aquela genética, a parte assim material, o DNA, então vai poder formar um novo ser humano, uma nova estrutura, uma nova planta, uma nova isso, uma nova aquilo. Uma engenharia, né? É, uma engenharia genética. Fazer uma maquete de um ser humano ideal e aí vão conseguir construir aquilo. E não que a energética é que faz a estrutura física. Então, vamos dizer, cada um tem a estrutura não vinda do físico. Cada um tem uma estrutura assim, oriunda da energética, portanto, oriunda da parte psicológica, da parte que chamam assim espiritual. Então, é o espiritual. O mundo não é essa matéria como nós pensamos, Aristóteles falava, matéria eterna, não é isso. O mundo é tudo em movimento, não é só a Terra que está naquele movimento turbilhonante, não é só a galáxia que gira, não é a Lua que gira ao redor da Terra, tudo está em movimento. E a matéria, isso que nós vemos parado, está num movimento incrível, compreende? Bom, eu queria dizer isso, Cláudia, para informar o seguinte, que cada indivíduo tem uma energética. Sim. E às vezes a gente se sente mal perto do indivíduo. Se chama os pestinhas, né? É, pessoas vampiras, criança chegam no desagradável, ambiente e tiram a energia do ambiente. Isso é, na linguagem popular, isso é muito comum, né? Dizer que a pessoa, existem indivíduos meio vampiros que sugam a energia do próximo. Isso é uma linguagem popular, mas é muito usada. E já aqueles que têm, como nos Estados Unidos se diz green thumb, que tem dedo verde, ou as pessoas que, o que elas pegam, as plantas que elas tratam, crescem bem, dão frutos, os animais dão mais leite, e está tudo dentro dessa questão da energética. Eu conheci uma senhora, ela, quando ia na minha casa, quando eu era criança, então ela, por exemplo, ela via uma planta avenca, geralmente, falava que avenca bonita. Depois de uma hora a avenca estava morta. Um fundamento, né, doutor Kepp? Não é supersticioso. Ela ia no quintal de casa, tinha lá frangos, galinhas, essas coisas. Quando ela elogiava uma daquelas aves, no dia seguinte a ave estava morta. A gente via que era um problema de inveja, pessoa muito invejosa, e que desprendia uma energia negativa para adoecer a ave e matar. Com criança. Com criança, mal olhado, doutor. O chamado mal olhado, né? Isso mesmo. A criança fica doente. Às vezes são pessoas que olham a criança, gostam, no dia seguinte a criança está doente. Então eles jogam energia de inveja nas crianças. Então é interessante a gente ver isso, né? Que a pessoa, ela transmite algo do interior no físico. Mas também tem que dizer, Cláudia, que não são todos que ficam doentes, não. Se a gente tem uma estrutura boa, bem conformada, quer dizer, se o indivíduo é adulto e tem uma conduta assim, regular, boa, ele não fica doente, não. Doutor Kepp, fazendo uma relação entre essa questão da vida psíquica, das energias e do físico, então nós podemos verificar que elementos ruins, assim, em filmes de crianças, os monstros, as bruxas são sempre feias, né? Os feiticeiros. Os feiticeiros, os vampiros e as fadas, as pessoas boas, são sempre representadas como pessoas muito bonitas. Porque parece que a beleza do sentimento, a pessoa que tem afeto, que não tem tanta inveja e que está nesse ato puro que o senhor se refere, então ela tem a tendência de ter um físico mais harmonioso, né? De se conservar mais tempo numa certa harmonia da natureza. Então esse tipo atlético, Dr. Kepp, teria uma boa
como o senhor disse, têm muito interesse pela espiritualidade, são muito ativos, então, por causa disso, um físico também mais proporcional. Então, como consequência de uma atitude psíquica. Também não pode ser extremo, né? Pode ser um indivíduo alto e magro, ser um santo, um baixinho aí, gordinho, ser um santo também. Você não pode entrar Isso é complicado, né? nesses extremos. Nessas fórmulas fáceis. Não é assim que funciona. A questão é que tem que prestar atenção qual é o problema básico. Sim. Se é depressão ou agressão. E tentar segurar a pessoa naquilo. Então, eu acredito que no próximo módulo o senhor poderá entrar um pouco nessa análise da psicogenética nos povos, Dr. Kepp, porque parece que cada povo tem mais ou menos uma linha geral de pensamento e tem uma certa semelhança, inclusive no tipo físico, no tipo de conduta, como o povo brasileiro, o povo americano. E o senhor escreveu um livro, né, Decadência do Povo Americano, que eu gostaria que o senhor comentasse no próximo bloco. Então, até daqui a pouco. Uma das principais ferramentas para ajudar os alunos no curso de gestão de conflitos é o autoconhecimento. Uma vez que eles conseguem entrar em contato com esses sentimentos ruins, faz com que o sistema psiconeuroimunológico volte ao equilíbrio e eles não apenas aliviam esses sintomas, mas conseguem lidar com os problemas do dia a dia de uma forma mais tranquila.